Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Mas o momento de compartilharmos as Sagradas Escrituras, crendo no poder de Deus, crendo na sua palavra, que o Senhor esteja te abençoando nesse momento de oração, momento que estaremos compartilhando da palavra de Deus. Quero pedir a você que esteja compartilhando esse vídeo, compartilhando com os teus amigos. Envie esse vídeo para aquelas pessoas que você sabe que precisam de uma palavra de Deus nesse momento. Clique no canal, se inscreva no canal, compartilhe, curta esse vídeo e ajude a divulgar, ajude a compartilhar para mais pessoas serem edificadas e abençoadas. Hoje quero compartilhar com você Gênesis capítulo 12, que nos traz uma palavra sobre Abraão. Deus falando a Abraão, Deus fazendo promessas, Deus cumprindo as promessas que Deus havia direcionado já. O pai de Abraão, Terá, e ele sai de Ur dos Caldeus e ele vem até Harã. E ali ele permanece por muito tempo, até a sua morte. Mas Deus sempre cumpre os seus propósitos e aquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida, para a sua vida, para a vida dos seus escolhidos, ele permanece fiel e cumpre no tempo certo, no tempo determinado. Gênesis capítulo 12, diz o texto que Deus chama Abraão, ele faz promessas. E eu quero que você entenda uma coisa, Deus, assim como ele fez as promessas para Abraão, ele fez promessas para mim e para você também. E no tempo determinado, essas promessas elas estarão acontecendo como já estão acontecendo em nossas vidas. Gênesis 12, no versículo 1 em diante, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, e tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. A palavra do Senhor vai nos mostrar nesse momento dessa palavra que Deus precisava mudar a vida de Abrão, que ainda não se chamava Abraão, mas Abrão. Abrão, ele recebe uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, que ele seria pai de multidões. Nós vamos ver isso no decorrer da história. Nós vemos aqui o Senhor dizendo que abençoaria ele após um posicionamento, após ele se colocar diante do Senhor com algumas renúncias. Deus não estava falando somente de uma questão geográfica para Abraão, mas Deus queria que ele saísse de um estado em que ele estava vivendo. Não estou falando de um estado geográfico, mas sim um estado espiritual, um estado emocional, um estado cultural, um estado social, e um estado onde ele se encontrava parado. Veja bem, ele já tinha 75 anos e ainda permanecia morando com o seu pai. 75 anos. Abraão é chamado pelo Senhor, é chamado a tomar uma decisão e um posicionamento na sua vida. Veja bem, Deus fala para ele, sai da tua terra e da tua parentela. Não só geograficamente o Senhor estava falando, mas o Senhor estava chamando Abraão a ele sair de um estado que ele se encontrava, primeiramente de não conhecer a Deus, porque Deus se revela a ele, fala com ele, chamando ele para viver pela fé. Tomar uma decisão, uma postura e viver pela fé. Quando Deus fala para ele, sai da tua terra, o Senhor está falando ele sair de um lugar
de comodismo, de um lugar aonde ele estava acostumado a viver com os seus parentes, com o seu pai, vivendo na cultura dos seus parentes, na cultura do seu pai, e ele precisava então conhecer o Deus verdadeiro e viver agora numa vida de fé, numa vida sobrenatural, sair daquela vida de adversidade, de uma vida, embora ele estivesse ainda uma vida próspera, como o texto vai nos ensinar isso, mas o Senhor promete a ele uma grande mudança na sua vida e uma proteção para ele, que Deus estaria guardando, abençoando a vida de Abraão, dizendo: eu vou abençoar a todos que te abençoarem, e eu mesmo vou amaldiçoar a todos que te amaldiçoarem. Então o Senhor mesmo estaria cuidando da vida de Abraão. Abraão estava ali sendo conduzido pelo Senhor para ele sair de um estado em que ele vivia, de um estado onde ele não conhecia o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E ali o Senhor se revela a ele, se revela de uma forma espiritual, de uma forma sobrenatural. E ele passa agora então a servir e a viver na dependência de um Deus único, de um Deus verdadeiro. Porque não era o caso do pai de Abraão, que vivia além do Eufrates, como Josué vai citar no capítulo 42, ou melhor, no capítulo 24, versículo 2 de Josué, onde ensina que Terá, ele servia a outros deuses além do Eufrates. Nós vemos então o Senhor ensinando a Abraão a viver numa fé sobrenatural em um único Deus. Um Deus verdadeiro, um Deus que falava com ele e o chamava de amigo. Nós vemos em Gênesis capítulo 11, 31 ao 32, nós vemos que Terá, ele havia então recebido uma direção para ele ir para a terra de Canaã. Mas, por algum motivo, ele permanece em Harã, ele permanece ali até a sua morte. E após a sua morte, então, Deus se revela a Abraão e o chama para ele seguir, então, numa direção que o Senhor estaria lhe mostrando. E Deus chama ele para um particular, Deus chama ele, falando a ele que ele seria, então, pai de uma grande nação. Ele, primeiramente, ele diz assim: eu de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. E Deus fala para ele assim: sê tu uma bênção. A primeira coisa que Deus fala para Abraão é que ele deveria de ser uma pessoa abençoada, uma pessoa portador da bênção de Deus sobre a sua vida, e ele precisaria mudar, então, na questão espiritual da sua vida. Ele precisava mudar o estado em que ele se encontrava, de uma família onde ele acreditava em várias crenças, em vários deuses. Como o texto nós vamos aprender que Terá, pai de Abraão, então servia a outros deuses. E Deus se revela então a Abraão, trazendo então uma nova vida para Abraão. Uma fé verdadeira de um Deus vivo, de um Deus sobrenatural, que falava com ele e fala conosco também. Deus também muda a vida de uma forma emocional de Abraão. Abraão deixa de ser controlado pelas emoções e passa a ser direcionado pelo Espírito de Deus, passa a ser direcionado pela voz do Senhor. Então, não mais controla Abraão as emoções e circunstâncias naquele momento. Deus tira Abraão, você vai ver lá no capítulo 15, no versículos 6 e 7, Deus tira Abraão de dentro da sua tenda e faz com que ele venha olhar para fora, olhar para o céu. Muitas das vezes o Senhor vai nos tirar desse lugar de comodismo, para que possamos contemplar as grandezas de Deus naquilo que Ele nos mostrou, naquilo que Ele nos prometeu. Abraão só tem a dimensão da bênção do Senhor sobre a vida dele quando ele olha para as estrelas do céu e ele não consegue contar. É impossível a olhos nus e até mesmo numericamente você fazer uma conta das estrelas do céu.
Abraão, então, olha naquele momento, contempla a grandeza de Deus e passa a viver por uma fé sobrenatural. Uma fé aonde ele estava sendo chamado, mas era necessário ele sair da terra dele. Ele sair da casa do seu pai, sair da sua parentela. Então Deus estava pedindo para que ele saísse também de um estado cultural onde ele se encontrava, de um local onde a cultura influenciava a sua vida. Deus separa Abraão então da sua família que servia a outros deuses. Deus separa Abraão para que ele vivesse em uma cultura do céu, uma cultura direcionada pela palavra, por aquilo que Deus mesmo estaria fazendo na sua vida. Não mais com influência do homem, mas agora pela direção de Deus. Abraão, ele passa então de ele ser um homem que não conhecia Deus, mas agora ele passa a ser um homem que é pai de uma nação com uma grande promessa. Em outras palavras, ele passa a ser portador de uma bênção do Senhor, que a nação messiânica é estabelecida na sua vida para que ele, e através dele, através dos seus descendentes, teria então a bênção da salvação, a bênção de Abraão, alcançando a todas as famílias da terra. E ele diz, sê tu uma bênção. Deus pede para ele, anda na minha presença e seja perfeito. A perfeição ela só vem de nós estarmos na presença do Senhor. Não há pessoas perfeitas na face da terra. Não há ser humano perfeito a não ser que ele tenha a palavra de Deus, ele tenha o Espírito Santo sobre a sua vida. Há pessoas honestas, há pessoas sinceras, mas pessoas perfeitas somente em Cristo Jesus, porque somente nele há a perfeição. O Senhor chama então Abraão para que ele saia também do comodismo. Deus queria tirar ele daquele estado de comodismo. Deus tira ele dos seus hábitos antigos. Deus tira ele daquela cultura. Deus pede para que ele seja diferente. Veja bem, fazer a mesma coisa ou fazer o que todo mundo faz não vai trazer diferença na sua vida. Então seja diferente. Muitos podem dizer, todo mundo faz isso. Talvez você mesmo, em algum momento, questionou, todo mundo faz isso. Mas você não é todo mundo. Né? Aquele conselho de mãe, você não é todo mundo. Aquele conselho de pai, você não é todo mundo. Então seja diferente nas suas decisões, nas suas ações, e você vai ver essa mudança cultural que muitas das vezes nós somos criados ou inseridos, e muitas das vezes essa cultura ela acaba prejudicando a nossa fé, a conquista daquilo que o Senhor colocou para a nossa vida. Então Deus queria mover tudo isso da vida de Abraão. Deus também muda de uma forma social Abraão. Tira ele daquele lugar para que ele venha mudar os seus relacionamentos. Mudar os relacionamentos, porque tem relacionamentos, irmãos, que nós precisamos entender uma coisa, baseado na palavra de Deus. Aquele que se constitui amigo do mundo, a Bíblia diz que é inimigo de Deus. Aquele que ama o mundo, ele vai deixar de amar a Deus. Então se torna inimigo de Deus. Abraão, ele preferiu ser amigo de Deus do que ser amigo do mundo. Você vê isso quando Ló está ali com ele, com seus rebanhos, e a Bíblia diz que existe ali uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E ele diz assim, não precisa disso, não precisa dessas contendas, não precisa dessas divergências, não precisa de nada disso. Escolhe então o rumo que você vai seguir. A Bíblia diz que Ló, ele olha para a campina e olha para Sodoma e Gomorra, para as campinas, e diz o texto que era como o jardim do Éden. Era algo muito maravilhoso, muito bonito aquela região. Então chama a atenção de Ló e ele vai. Depois você vai ver que aquilo que chamou a atenção dos olhos de Ló, né? Aquilo que chamou a atenção de Ló, levando ele para aquela região, você vai ver quando destrói-se a cidade
Sodoma e Gomorra, que Deus manda fogo do céu e destrói, e até a sua esposa vira uma estátua de sal, você vai ver que a partir daquele momento, naquela terra, naquela região que era tão bela, que era tão linda, que era tudo maravilhoso, se tornou-se sequidão, se tornou-se algo totalmente destruído, sem esperança, um vazio. Até hoje, ainda é assim, essa região. Então nós vemos Deus instruindo Abraão sobre os relacionamentos. Às vezes precisa mudar certos relacionamentos que não edificam, que não condizem com aquilo que você está vivendo pela palavra. Deus então se torna amigo de Abraão e Abraão se torna amigo de Deus. E isso lhe é imputado por justiça, porque ele se torna um homem servindo a Deus com uma fé sobrenatural. A palavra do Senhor nos fala sobre o cuidado de Deus, né, com Abraão. Mesmo ainda Abraão recebendo as promessas e tantas coisas, houve momentos que Abraão vacilou, houve momentos que Abraão se enfraqueceu. Mas uma coisa é certa, aquilo que Deus prometeu para Abraão, ele cumpriu. Aquilo que Deus estabeleceu sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre a família dele. Irmãos, chega até nós nos dias de hoje a bênção de Abraão, a bênção aonde ela ultrapassa 1000 gerações, porque alcançamos o Messias, alcançamos, ou melhor, ele nos alcançou. Né? A promessa de Abraão se cumpriu-se em todos os heróis da fé, chegando até Cristo e passando a nós também todas as bênçãos do Senhor. Deus abençoa Abraão de uma forma sobrenatural para que ele pudesse provar e ver que o Senhor é bom. O Deus da providência, o Deus da prosperidade se revela a Abraão, o Deus da paz, o Deus que traz shalom, shalom lahema, paz e prosperidade. Que essa palavra ela fique no teu coração nesse momento e que o Senhor esteja te abençoando pelo posicionamento que você estiver tomando nesse momento, colocando diante de Deus o teu estado onde você se encontra. Talvez seja o momento de você sair desse estado aonde você se encontra, a tua cultura, os teus conceitos, os teus dogmas. Muitas das vezes nós precisamos, irmãos, trazer um renovo para a nossa mente, assim como Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 12. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Uma mente renovada é uma mente saudável para viver e cumprir as promessas de Deus na nossa vida e podemos desfrutar dessas promessas ao qual o Senhor ele fez a cada um de nós. Eu quero orar para que o Senhor esteja te abençoando de uma forma sobrenatural e que todas as promessas que Deus fez ao crente Abraão, as promessas que Deus fez ao seu filho Abraão, e nós possamos viver através de Cristo Jesus tudo aquilo que se cumpriu-se na vida do Senhor e Ele então conquistou na cruz por mim e por você. Que você seja curado, seja curada, que o Senhor venha abrindo portas, que o Senhor venha trazendo sabedoria, graça, restituição, bênção do céu sobre a tua vida. Que você que vai estar fazendo um negócio, que o Senhor esteja te abençoando, que o Senhor esteja abençoando o teu ministério, a tua casa, a tua família, que você venha colocar diante do Senhor a tua vida, crendo que o Senhor está contigo, crendo que nas tuas decisões, nos teus posicionamentos, aquilo que você vai colocando como renúncia na tua vida, e mudando a tua mente, mudando as tuas decisões, mudando os teus relacionamentos que muitas das vezes são relacionamentos que impedem a bênção de Deus de chegar na tua vida. Às vezes a pessoa se relaciona somente com pessoas invejosas, pessoas que te levam para trás, pessoas que não fazem com que a tua vida siga em frente, assim como Ló estava na vida de Abraão. Após Deus direcionar Abraão coloca um posicionamento. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Enfim,
ele toma uma decisão de seguir naquilo que Deus estava direcionando a sua vida. Não como dependente de ser humano, mas como dependente de um Deus Todo-Poderoso. Creia nas promessas de Deus. Creia que o Senhor está contigo. Creia que há um propósito de Deus na tua vida. E que o Senhor venha fazer você frutificar. Que o Senhor venha abençoar a tua vida, a tua casa e tudo aquilo que um dia Ele confiou a você. Talvez você seja aquela pessoa que tenha medo. Medo de comprar alguma coisa, medo de financiar um veículo, medo de comprar algo para a tua família, para a tua vida, algo que você talvez tenha planejado, fazer uma viagem. Talvez você tenha medo do que está acontecendo no mundo. Nós precisamos ter a nossa confiança no Senhor. A palavra diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É Deus quem guarda, é Deus que abençoa. O guarda de Israel não dorme. Pode acontecer o que acontecer, mas o Senhor é Deus Todo-Poderoso para nos guardar, para nos abençoar. Ore comigo nesse momento. E seja abençoado, seja tocado pela presença do Espírito Santo. Que o Senhor venha trazendo cura, venha trazendo bálsamo, venha trazendo o consolo do Espírito Santo sobre a tua vida e que você venha a viver as promessas de Deus. Não seja somente um ouvinte da palavra, mas seja praticante dessa palavra. Não seja como Jó, que a Bíblia diz em todo o livro de Jó, lá no finalzinho, ele vai dizer assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Não seja um conhecedor de Deus somente do que Deus fez, onde Deus esteve, mas seja um conhecedor de Deus, de um Deus presente que está nesse momento, diante de você para te abençoar e fazer a tua vida ser diferente. Nós queremos orar nesse momento e unir a nossa fé. Que o Senhor esteja te abençoando, que o Senhor esteja manifestando da glória dele sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Que o Senhor esteja abençoando a tua vida, que o Senhor esteja trazendo uma água para saciar a tua sede. Ore comigo nesse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós oramos, nós clamamos por essas pessoas. Meu Deus, são milhares e milhares de pessoas que estão, Senhor, acompanhando, Senhor, este vídeo, acompanhando esta palavra. Que haja cura, que haja milagres, Senhor, que haja restauração nas famílias, que esse homem venha a ser transformado pelo poder do Espírito Santo, que esta mulher, que este jovem, que esta jovem, meu Deus, que esta situação adversa venha a ser transformada, meu Deus, pelo teu poder, pela tua glória. Que esse homem venha a se levantar, meu Deus, numa vida de vitória. Que esse empresário, meu Deus, que sofreu esta perda, venha se colocar diante do Senhor agora, crendo que Tu és o Deus que tem todo o poder no céu e na terra. É o Senhor que vai trazer a restauração, a restituição. É o Senhor que estará abençoando, meu Deus, a vida desse homem, a vida desta mulher, abençoando, Senhor, esta empresa, abençoando esse ministério, abençoando, Senhor, meu Deus, o chamado desta pessoa. Senhor, toca, Pai, agora com o Teu poder. Esta mulher que ora pelo seu esposo, esse homem, Senhor, esse esposo que ora pela sua esposa, esse pai que ora pelos filhos, esta mãe que clama, ora pelos seus filhos, que o Senhor esteja atendendo agora, meu Deus, esta oração. Que o Senhor venha liberando, meu Deus, perdão agora para essas pessoas. Que eles venham, Senhor, se render a Ti, meu Deus, reconhecendo que Tu és Senhor e Tu és Salvador. Eu oro, meu Deus, abençoando, Senhor. Aonde chegar esta palavra em qualquer nação, Senhor, que essas vidas sejam tocadas pelo Teu poder, pela Tua glória. Pai, visita as nações agora. Visita, Senhor, a cada pessoa, Senhor. Restaura, meu Deus, vidas. Restaura, restitui, Senhor, com o Teu poder, com a Tua glória. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pai, nós clamamos ao Deus vivo, a um Deus que tem todo o poder, um Deus que tem poder para curar, para restaurar, para prosperar, para abrir portas. Senhor, nós cremos no Teu poder. E assim nós liberamos uma palavra de restituição. Que o Senhor esteja te abençoando e cumprindo os propósitos, as promessas sobre a tua vida e através da tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe, se inscreva no canal. Esteja acompanhando as mensagens. Esteja acompanhando a palavra de Deus. E seja edificado com tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você. Shalom, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.